Bem, a psicoterapia, ela costuma ser caracterizada de muitas formas diferentes, tanto por psicólogos quanto pela literatura de psicologia que a gente encontra, né? Então, por exemplo, a gente costuma encontrar por aí a psicoterapia sendo caracterizada como, por exemplo, né, um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, de mudança, e até mesmo um espaço sagrado, como eu já vi em alguns livros, e assim por diante, né? Eu costumo caracterizar a psicoterapia, é lógico que todos esses adjetivos eles se encaixam muito bem dentro do que é uma psicoterapia, né? É lógico que todo processo de psicoterapia ele tem essas características, né? Mas tem uma característica que eu costumo dizer sobre a psicoterapia, que ela se constitui como um espaço da não evitação, né? Por que não evitação? Reparem que se você for terapeuta, né, ou psicólogo clínico, você vai perceber que a maioria dos seus clientes, se não todos, né, eles apresentam diversos comportamentos de evitação. Na realidade, são padrões de evitação muito amplos, né, e muito fortes que o cliente desenvolveu ao longo da sua história de vida. Tudo bem? Por que ele desenvolveu esses padrões? Porque a evitação, né, ou o comportamento evitativo, ele está ligado a condições que a gente chama de condições aversivas. Ou seja, são situações difíceis ou complicadas, ou situações de adversidade, que o cliente experimentou ao longo da sua história de vida e que ao longo da sua vida foram ganhando essa função que a gente chama de função aversiva, né? Aversiva no sentido de que ela traz sofrimento, algum tipo de sofrimento, né? Algum sentimento desagradável, pensamentos ou lembranças desagradáveis, tudo bem? E por serem desagradáveis, essas experiências ou situações, elas desencadeiam um comportamento de evitação. Ou seja, a pessoa ela tenta evitar tanto pensamentos ou sentimentos que são desagradáveis, tanto quanto as situações que são difíceis ou são complicadas de lidar para esse determinado cliente. Tudo bem? Então, via de regra, os clientes eles chegam com um padrão de evitação muito forte na terapia. Porque esses outros ambientes ao longo da história de vida dele foram ambientes punitivos, né, e que ganharam valor aversivo e, portanto, desenvolveram esses padrões de evitação. De forma que quando o cliente ele chega na terapia, ele está sob uma condição aversiva. Ou seja, ele está com algum sofrimento, alguma angústia ou algum conflito que ele não consegue dar conta sozinho. Tudo bem? Senão ele não estaria procurando terapia. Bom, se existe algum problema, conflito que ele não está conseguindo dar conta sozinho, é porque provavelmente ou certamente existe alguma evitação envolvida em relação a algum aspecto do problema. Algum comportamento que o cliente tem em relação a esse problema que é um comportamento de evitação, né? Então, na própria terapia, ele vai já chegar nas primeiras sessões com esse padrão evitativo. Por exemplo, ele pode evitar falar de determinados assuntos. A gente pode dar um exemplo concreto aqui. Vamos imaginar que o cliente ele tem alguma queixa ligada a problemas sexuais, né? Ele pode evitar falar sobre alguma experiência sexual traumática do passado e assim ele não consegue resolver o problema. Tudo bem? Esse é um exemplo bem prático aqui, né? Um exemplo clichê de uma evitação que o cliente poderia fazer na própria sessão terapêutica, né? Ele pode evitar agir de uma determinada forma com o terapeuta.
ele pode evitar falar sobre algum assunto específico na terapia, ele pode evitar o próprio terapeuta. De que maneira? Faltando às sessões ou chegando atrasado nas sessões. Então reparem que o comportamento evitativo ele pode ser tanto de uma forma explícita, né? O que seria um comportamento evitativo de uma maneira explícita? Seria o cliente, por exemplo, desmarcar uma sessão. Ele evita de uma forma aberta, né, e observável a própria sessão terapêutica. Então ele desmarcaria a sessão. Porém, existem evitações que a gente chama de evitações discretas ou evitações sutis, que são muito difíceis de identificar, né? Então, às vezes, você está conversando com o cliente sobre um determinado assunto e o cliente ele dá 1.500 voltas para responder a sua pergunta, por exemplo, né? Então, nesse exemplo que eu dei, sobre um cliente que evita falar sobre uma queixa sexual ou uma experiência sexual traumática, né? Você pergunta sobre ele, você pergunta para ele sobre a experiência e ele dá voltas no assunto e não responde de fato a sua pergunta, né? Então reparem que ele está ali na sessão, ele enfrentou a situação da sessão terapêutica, mas ele está fazendo evitações sutis na própria terapia. Tudo bem? Bom, qual o motivo, né, ou quais motivos que podem estar por trás dessas evitações, né? Os motivos aqui podem ser os mais diversos possíveis, né? A gente pode supor, por exemplo, que o cliente ele não confia ainda o suficiente no terapeuta para que ele exponha esse assunto tão difícil, né? Ou seja, a terapia ela pode estar no estágio inicial e o vínculo terapêutico não ter sido construído ainda de uma maneira muito sólida ou de uma maneira muito segura e o cliente ele não se sente à vontade para contar sobre essa experiência para o terapeuta. Bom, uma coisa que tem que ficar muito clara, né, tanto para o terapeuta quanto para o cliente, é que o ambiente terapêutico, né, a sessão terapêutica, ela tem que se configurar como um espaço diferenciado de outros espaços que o cliente vivencia. Em que sentido? Em termos de comportamento de evitação, que é essa que é a ênfase que eu estou dando aqui no vídeo, né? Então, ao mesmo tempo que o cliente ele faz diversas evitações em várias áreas da vida, né? Então ele pode evitar uma série de condições no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, vida familiar e assim por diante. Quando ele chega na terapia, tem que ficar muito claro para ele que ele não precisa fazer comportamentos de evitação ou evitar qualquer coisa na terapia. Por quê? Porque a terapia ela não se constitui como um espaço de punição, né? E o que eu estou querendo dizer aqui como punição? Punição no sentido de o terapeuta julgar o comportamento do cliente, ou julgar alguma coisa que o cliente vai falar, ou fazer algum tipo de juízo moral sobre o que o cliente vai falar, né? É óbvio, né, gente, que esse tipo de relação e esse tipo de espaço ele é construído com o tempo, né? É o que no final das contas, né, é um objetivo de qualquer processo terapêutico, é o terapeuta criar, né, construir com o cliente uma relação de intimidade. Tudo bem? O que seria basicamente uma relação de intimidade? É aquela relação em que o cliente ele não tem medo de expor assuntos pessoais, assuntos que teriam risco dele ser julgado ou dele ser punido, mas ele, ao invés de ser punido, ele é reforçado. Reforçado como? Pela atenção do terapeuta, pela compreensão, pelo acolhimento, pela empatia do terapeuta e assim por diante. Tudo bem? Então, reparem que a terapia funcionando como esse espaço diferenciado, a partir desse comportamento não punitivo do terapeuta, é mais provável que o cliente, ele gradativamente, ele vá abrindo mão
digamos assim, dos seus comportamentos de evitação, e ele vá se expondo ou enfrentando as questões difíceis cada vez mais. Tudo bem? Isso, gente, é uma coisa que tem que ficar muito claro desde a primeira sessão. Mas como eu falei, é claro que isso não vai acontecer, né? O cliente ele não vai chegar na terapia já falando sobre os seus segredos ou abrindo assuntos íntimos logo de cara. Logo na primeira, segunda, terceira ou quarta sessão. Isso pode levar alguns meses, inclusive dependendo do cliente, esse processo de construção de uma relação de intimidade pode levar até anos. Né? Mas é importante que a todo momento, né, tanto terapeuta e cliente, né, a dupla terapêutica, ela esteja trabalhando sempre no sentido de reduzir os comportamentos de evitação do cliente e, por que não, do próprio terapeuta. Né? Porque às vezes o terapeuta ele também evita alguns comportamentos ou falar sobre alguns assuntos com os clientes, por dificuldades pessoais do próprio terapeuta. Tudo bem? E aí seria o caso do terapeuta procurar a sua própria terapia pessoal, ou supervisão, e assim por diante. Tudo bem? Bom, então, para concluir esse vídeo, né, quanto mais o cliente ele abrir mão das evitações na sessão terapêutica, ou seja, quanto mais ele se expor, quanto mais ele se abrir, quanto mais ele for ele mesmo na terapia, mais produtiva e mais eficaz vai ser o resultado da terapia. Porque se o cliente ele faz muitas evitações na sessão terapêutica, ainda que sejam evitações sutis, e o terapeuta ele tem que ter esse olhar atento para identificar que evitações sutis, que evitações discretas que o cliente está fazendo em sessão, né, que assuntos que, digamos assim, ele consegue driblar o terapeuta, para o terapeuta ele apontar essas evitações para o cliente e permitir com que o cliente ele abra mão dessas evitações. Tudo bem? Bom, por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.